Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer, sempre que eu posso, sempre que eu consigo trazer aqui as minhas dicas e as minhas opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Vocês nos acompanham no seu agregador de áudio favorito e também pelo YouTube. Eu agradeço muito a você que tem nos acompanhado, é de coração que eu agradeço você. E continue conosco, traga as suas opiniões sobre as coisas que a gente tem lido, ou traga também as suas indicações de livros, de filmes e de séries. Eu vou amar saber a opinião de cada um de vocês. Bom, conforme prometido nas nossas leituras, aí nos livros que a gente deixou lá naquela lista para a gente cumprir de metas literárias para o ano de 2025, a gente está trazendo aqui um livro que é um dos textos mais antigos que se tem conhecimento, tá? E é um texto que, de novo, você vai ver por aí em infinitas obras. É um dos textos ali da mitologia grega, principalmente, uma das histórias mais famosas, mais conhecidas, e que muita gente acha que é sobre a Guerra de Troia, mas na verdade não é bem assim. Quando você pega o livro para ler, você entende não é exatamente sobre isso que é a história. Então vamos falar um pouquinho sobre este livro aqui, A Ilíada, do autor Homero, ou basicamente seria dele essa história. Porque não se sabe exatamente se foi o Homero mesmo que criou essa história. A gente só sabe que é uma história que tem muito a ver com outras tradições da mitologia. É uma história que tem muito a ver com essa questão da espiritualidade também, de certa forma. Vocês vão entender o porquê que eu acho isso, tá? Esses são os meus achismos por aqui. E ela não é exatamente sobre a Guerra de Troia, não. É um dos eventos que provavelmente, teriam acontecido nessa guerra ali, mais ou menos por volta do último ano, ali, uma guerra que durou em cerca de 10 anos, essa guerra. Mas o que acontece? Não se sabe exatamente se essa guerra realmente existiu. A região, digamos assim, que ela teria acontecido seria assim, mais ou menos por volta ali da região ali da Turquia, onde hoje é a Turquia, digamos assim. E é uma história que a gente vai ver muito mais essa questão de como que os gregos e os troianos nessa guerra que acabou se sucedendo muito por causa desse rapto, entre aspas, da Helena, que foi levada, tem também um pouco a ver com essa questão de que como que as pessoas que iam para as batalhas, como eles viam essa relação com os deuses, dos espólios, e que são retirados ali, e esses, digamos, sacrifícios que são feitos ali para os deuses. Então, quando você pega no emaranhado geral, e eu estou dizendo apenas a minha opinião, mas no geral dessa guerra, você vai ver muito sobre a ira de Aquiles, aquele lá do calcanhar de Aquiles, Quando a gente chegar lá na frente, você vai entender meio que de onde surgiu essa história ali do calcanhar de Aquiles. Mas, enfim, aqui meio que começa todo esse paranauê aqui. Então, a gente vê muito nesse livro sobre esses tópicos, digamos assim. Também essa questão de como que os deuses gregos interferiam, tanto para lado de gregos quanto para lado dos troianos, como que tinha essa questão desse oferecer esses sacrifícios que eram feitos. Então, quando a gente fala de mitologia grega, no geral, os textos ali que a gente vai ver,
Principalmente aqui, quando você pega a Ilíada pela primeira vez, nunca vi nada, não tenho conhecimento algum, como é que eu vou fazer para ler isso? Eles são cantos, é dividido em 24 cantos, tem aqui nessa edição da Penguin, essa minha eu comprei ela através de um box, tá? Então aqui a gente vai vendo essa edição até maravilhosa, tem a tradução e o prefácio do Frederico Lorenzo, tem aqui uma introdução do Peter Jones, tá? E ele tem muito a ver com essas questões no geral, né? A gente tem essa questão da Helena, que foi levada, tem também essa questão, né, de que se ela foi levada de maneira, digamos, raptada, ou se ela foi mesmo de boa vontade. Só que aqui o geral, o miolo mesmo de toda essa história, a gente meio que vai vendo muito dessa questão também de destino. Eu vi muito isso, principalmente na questão do Aquiles, que ele era ali, digamos, vamos dizer que ele era um semideus, porque ele era filho de um mortal com uma deusa, né? E ele tinha um destino meio que pré-determinado, tinha uma coisa meio que envolvendo ele no meio dessa guerra. E ele opta por modificar ali o seu destino, de certa forma, mas ele pagou um preço que ele não gostou muito do preço que ele pagou, não, sabe? Então, no geral, se você for pegar toda essa história, eu estou dizendo assim, esmiuçadamente, mas meio que assim, só explanando mesmo no geralzão do que é essa história, porque é uma história muito conhecida, é uma história que com certeza você já viu outros criadores de conteúdo falarem sobre ela por aqui no canal, né, assim, pela internet, né, pelo YouTube, pelas redes sociais. Então, com certeza vocês já ouviram falar sobre esse livro da Ilíada. Então, eu tô meio que trazendo as minhas opiniões dentro dos assuntos que essa história meio que vai falando. Então, aqui, além dessas questões, tem muito essa questão dos espólios, né? O tipo de sacrifício que essas pessoas ali, esses, digamos, semideusas ali, imortais, que vão para as batalhas e meio que oferecem cada tipo de batalha para um deus, e como esses deuses meio que vão ali influenciando uma pessoa específica, e o outro deus também vai meio que se utilizando de um carisma por uma outra pessoa. Então a gente vai vendo tudo isso desnudar aqui durante essa história, tendo a ver também com essa questão do Aquiles e o seu destino, que ele tem um destino pré-traçado ali, pré-determinado ali, mas ele opta por mudar um pouco essa história, ele já sabendo o que vai acontecer com ele, meio que assim, meio que ele sabe o que vai acontecer com ele. E se tiver errado, você pode me corrigir nos comentários, mas foi algo que eu percebi. E aí o que acontece? Mas ele paga um preço alto, que um dos seus, digamos, melhores amigos acaba perecendo nessa batalha aqui, e ele acaba tendo uma atitude final ali que meio que desagrada todo mundo. E tem muito essa questão aqui sobre a força, o Aquiles de pés velozes. Então é um texto também que vocês vão ver muito essa questão de exaltar uma característica de um certo lutador. Esse é bom com arco e flecha, esse aqui na batalha ele é mais forte, muito essas meio que estratégias ali, então você vê muito isso durante essa leitura. É meio que uma mistura do que é ali o Arte da Guerra, se você já leu Arte da Guerra,
Não exatamente como é o livro A Arte da Guerra. Aliás, é um livro bem interessante de conhecer. Em breve a gente pode trazer uma resenha sobre ele por aqui. Eu li, mas já tem um tempinho. Eu quero até reler novamente para a gente ver como que funcionaria hoje em dia. Então, o que acontece? Nessa história aqui, ele se concentra mais nessas questões, né? Até aqui, na própria sinopse aqui, a gente vê muito essa questão dessa tragédia de Aquiles. Então, na Ilíada, você não vai ver sobre a Guerra de Troia, não. Então, aquele filme lá de Troia, não tem muito a ver com isso aqui, não, tá? Esse aqui narra um dos eventos próximo aos últimos anos dessa, digamos, Guerra de Troia, mas aqui narrando mais essa tragédia do Aquiles, tá? Então, assim, de forma bem tranquila, não é difícil de ler, tá? Às vezes as pessoas morrem de medo de ler em mitologia grega e tal, que acha que são textos difíceis. Não são textos difíceis, são textos até bem tranquilos de ler. Eu não senti nenhum tipo de dificuldade. Essa edição da Penguin mesmo é muito boa. É uma edição que você compra ela separada assim, ou no box, né? Quando a gente falar sobre a Odisseia, eu vou trazer o box pra gente poder ver aqui. É um material até legal, mas o miolo que tá aqui é muito interessante de ler. E quando a gente fala de espiritualidade, vocês devem pensar assim, mas espiritualidade, por que você vai falar disso? É por causa dessa questão, dessa tradição, de que como eles confiavam meio que cegamente nos deuses. E quando a gente fala dessa espiritualidade, essa relação que eles têm com destino, vida, morte, essa relação do confiar nos deuses. Tem aqui os momentos em que eles rezam para a deusa Hera, esse medo que eles têm de ir para o Hades, né, que a gente sabe na nossa história secular, que seria, digamos, o inferno. Então, essas questões que remetem muito à espiritualidade. Então, eu estou tentando fazer aqui uma resenha não muito filosófica. É sim um texto, de certa forma, você pode pensar ele de maneira filosófica, tá muitos ali, muitas pessoas ligadas à filosofia, principalmente, não muita sociologia, mas mais a filosofia, falam muito bem desse aqui. Tem uns outros tipos de leitura que você pode fazer de A Ilíada, mas eu quero trazer para vocês algo que é mais, como é que eu posso dizer, como um leigo que está lendo a Ilíada pela primeira vez, que é o meu caso, né? Eu já tinha um certo conhecimento, eu vi umas outras resenhas falando sobre essa história, mas eu quis trazer a minha visão pessoal, tá? Não é um livro difícil de ler, ele é um canto, são os 24 cantos, né? Você pode ler ele como cantos mesmo, cantados, ou também você pode ler ele normal, como um poema, como uma poesia, mas é muito interessante de ler. E sim, aqui você vai ver muita coisa que tá aí nas séries, principalmente aquelas séries de, como é que eu posso dizer, tipo Spartacus, tipo Game of Thrones. Então tem muito daquelas histórias aqui. Então aquelas histórias beberam muito daqui da Ilíada. Então não é um livro difícil, não tenha medo de ler mitologia grega. Naturalmente, eu acho que dependendo do texto que você for ler, você vai ficar meio perdido. Então você pode procurar aí alguns vídeos, principalmente de algumas pessoas muito conhecidas sobre essas histórias, para você ter um certo embasamento filosófico para ler. Mas dependendo da história, não é tão difícil assim não. Você tendo um norte do que é a história, a leitura é simples de compreender,
Mas depende do tipo de leitura que você quer ler também. Você quer uma coisa mais filosófica, né? Mais voltada para a filosofia, para as questões humanas, né? Aí, naturalmente, você vai ter que ter um bom texto de apoio. Esse aqui eu não tive nenhum tipo de dificuldade. Essa edição aqui da Penguin, eu adorei. Tem outras edições aí que você vai encontrar no mercado. Tem uma edição, eu não me lembro de qual editora que ela é. Eu acho que eu estou em Paraíso Perdido dela. Acho que, nossa, eu não sei. Deixa eu pegar aqui, peraí. Eu acho que ela é dessa editora aqui, ó. Eu tô até limpando aqui, porque enfim, né? Vamos lá. Eu acho que é dessa editora aqui, da editora 34. Eu acho que é da 34? Eu acho que é da 34. Aliás, eu vou ler em breve, a gente vai trazer resenha sobre ele também. É outro livro muito interessante aqui, que remete muito a essas questões, principalmente a ver com espiritualidade. Vocês vão entender muito bem quando eu fazer a resenha dele. Então, assim, é um livro bem bacana, tá, de ler. E você pode ter certeza, depois que você ler a lida, você vai ver um monte de história que tem a ver com mitologia. Mitologia está em todo lugar, com certeza, e não é difícil de ler, vocês vão, né? A pessoa que tá terrível hoje. Mas vocês vão conseguir entender perfeitamente a história. Mas basicamente você pode pegar ali as minúcias e é bem simples de ler, não é tão difícil assim também não. Vale muito a pena, eu gostei de ter conhecido a Ilíada, de ter tido essa experiência e não tenha medo, tá? Não é um livro bicho de sete cabeças não, é um livro que você consegue ler tranquilamente, sem precisar de muita coisa, mas eu recomendo que você olhe uma edição que você se interesse pelo tipo de leitura, tá? Porque dependendo da leitura, né, dependendo do tipo de texto que você for ler, você meio que vai ficar perdido aí. Tem umas outras edições aí no mercado, então escolha a sua melhor edição e se aventure em A Ilíada, que em breve nós vamos trazer a Odisseia aqui também. E aí eu vou mostrar o box, né, da Penguin, como que ele e se delicie também com essa história aqui, dessa tragédia de Aquiles, uma parte dela, digamos assim. E tem uma outra parte que fica lá na frente, mas que aqui, boa parte dessa tragédia do Aquiles está bem aqui. E gostei bastante, vale muito a pena conhecer essa história. Então é isso. Muito obrigada por você que tem nos acompanhado por aqui. Deixe as suas indicações também. Vocês já leram a Ilíada? O que vocês acharam dessa história? Nos diga os seus comentários, que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então, muito obrigada mais uma vez para você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A gente vai deixando tudo aos poucos no ar, podem ficar tranquilos. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos do canal. Beijo grande e até mais.